Então, vamos lá. Boa tarde. Hoje é dia 31 de agosto, último dia de agosto, aí, segunda-feira. Nós vamos ter aula de história, matemática e português, tá? Nós só vamos usar hoje a apostila nova, combinado? Apostila número 3, tá? Nós vamos iniciar com história. Então, abram a apostila aí na página 214. Ó, já colocou aqui na lousa o número da página, 214, tá? Procurem aí. Então, nós vamos iniciar aí esse capítulo falando sobre os espaços públicos. E o que são os espaços públicos? Os espaços públicos são aqueles de uso comum, ou seja, aqueles espaços onde todas as pessoas, né, ou a população, ela pode fazer uso, ela pode usar, tá? E quais são esses espaços considerados públicos para qualquer pessoa, né, fazer uso? São praças, a praia, os parques, tem escolas também, né? As escolas públicas, nós temos bibliotecas públicas. Então, esses espaços, qualquer pessoa pode usufruir de acordo com que aquele espaço propõe, né? Então, se é um parque, o que eu faço num parque? Eu vou lá para me distrair, para passar uma tarde, né, para relaxar. Se eu vou numa biblioteca pública, eu vou lá para pegar um livro, para ler um livro, né, para adquirir mais conhecimento. Então, cada espaço público, ele é destinado a alguma coisa, ok? E quem são os responsáveis, né? Quem é o responsável por cuidar daquele espaço público, por manter o espaço organizado, que tiver quebrado, ele vai lá e arruma, né? No caso, as prefeituras. Então, no caso de uma praça, vamos dar o exemplo da praça, vai. Se tiver lá um banco quebrado, a prefeitura tem que mandar, né, a empresa responsável lá para arrumar, certo? O banco, ele se quebrou sozinho? Não. Algumas vezes, né, por conta do tempo, as coisas vão se estragando. Mas muitos dos espaços públicos que nós conhecemos, eles são destruídos pelas próprias pessoas que vão nesses lugares, que ocupam esses lugares. As pessoas não têm o mínimo de cuidado, né? Elas acham que porque o espaço é público, então eu posso fazer o que eu quiser, não é? Pode agir da maneira que bem quiser, e aí elas acabam não preservando, elas esquecem que ali é um lugar que ela pode voltar depois, é um lugar que vão outras pessoas também para conhecer, para fazer o mesmo uso, certo? Então as prefeituras, no caso, o governo, ele é responsável por manter aquele espaço público sempre organizado, com as coisas, né, no lugar. Tá bom? Mas a população que faz uso também tem que ter esse cuidado de manter as coisas sempre preservar, vamos dizer assim. As pessoas têm que preservar as coisas. As coisas se estragam? Se estragam. Mas se eu for num parque, chegar lá e começar a pichar a parede, uma parede que tenha lá um muro, tá certo fazer isso? Não, né? Eu estou estragando um bem público e isso nem pode acontecer. Então a gente tem que ter um pouquinho de consciência, né? E aí, na capa de abertura da apostila, nós temos uma imagem, tá? Eu vou compartilhar essa imagem com vocês, eu vou compartilhar o livro digital e vou continuar explicando e depois a gente vai para a leitura e atividade. Deixa eu só compartilhar aqui. Ai, não era aqui. Peraí. Opa. Aqui. Olha só. Nós vamos iniciar falando sobre um espaço público que todo mundo conhece bem. Então, observem aí a imagem de abertura. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu carregar aqui a imagem. Ficou. Deixa eu arrumar aqui para mim, para não ficar torto.
Vou aumentar aqui, olha lá, pessoal. Observem aí essa imagem. Tá? O que a gente está vendo aqui, né? Prestem atenção nas construções, na paisagem ao fundo, nas crianças. Olha só. O que será que as crianças estão fazendo? Que local é esse que elas estão praticando essas atividades? Pensem aí. E vocês? Pensem aí no dia a dia de vocês antes da pandemia, né? Que nós podíamos sair, brincar. Pensem aí. Vocês também, antes da pandemia, vocês praticavam alguma dessas atividades nesse lugar, em um lugar assim, parecido como esse, onde as crianças estão? Pois é, então. Quem falou que o espaço onde elas estão é a rua, acertou. Olha só, elas estão brincando aonde? Na rua. Olha só que delícia poder brincar ao ar livre, né? Só que antigamente era mais fácil a gente ver crianças brincando assim ao ar livre na rua. Hoje já é mais complicado, né? Por N fatores, tá? Então hoje em dia tá muito mais complicado. Bom, como eu falei, um dos espaços públicos que nós vamos falar hoje é da rua, tá? A rua, gente, todas as ruas, elas recebem um nome, ok? E as casas, né, os edifícios, eles têm um número. Então, para eu poder chegar até o endereço que eu preciso ir, eu tenho que saber o quê? O nome da rua e o número, né, da casa ou do prédio. Pensem aí também como que seria viver sem que as ruas tivessem nome e número, né? No caso, as casas não tivessem número para a gente se localizar. Pensem como que seria viver desse jeito. Ok? Então, vamos lá. Olha aqui. Então, aí na página 214 e 215, está falando assim. Neste capítulo, você vai estudar os espaços públicos das cidades e a história presente neles. Você também vai conhecer alguns monumentos públicos e naturais do Brasil. Conversa vai, página 215. Observe a imagem que mostra a cidade de Goiás, que está localizada no estado de Goiás. Em que lugar as crianças representadas estão? Esse lugar é um espaço que todos os moradores da cidade podem frequentar? Pensem aí nas respostas. Página 216. Conversa vem. Página 216. Vocês estão conseguindo ver aí? Então, tá bom, vamos lá. Quando temos um espaço que pode ser frequentado e usufruído por todos, nós o chamamos de espaço público. Existem vários espaços públicos nas cidades brasileiras. Converse com seus colegas, enumere algum desses espaços e registre os nomes deles nas linhas a seguir. Então, depois a gente vai fazer isso aqui, hein? Pensem aí nos espaços públicos que vocês conhecem, que vocês já foram, para a gente colocar aqui no Conversa Vem, tá? Continuando. Agora, as ruas. Lembra que eu falei que as ruas têm nome, né? E aí as casas vão ter os números. Mas por que será, pessoal, antes de iniciar a leitura do texto, olha só, vamos pensar. Por que será que as ruas têm nomes, não é? Bom, as ruas, elas têm nomes, que é primeiro para a gente poder se localizar. E esses nomes que as ruas têm, geralmente em homenagem a pessoas que foram importantes para a história daquele lugar, né, daquela sociedade. Então, pode ser o nome de alguém que foi importante, a rua pode ter um nome
como dia, né, um dia ou um evento que foi histórico, algum acontecimento, né, histórico daquela cidade, daquele lugar, tá? Então, o nome das ruas, ela tem toda uma história ali por trás, né? Eu vou apresentar para vocês, antes de iniciar aqui, ó, depois a atividade, eu vou mostrar para vocês algumas placas de ruas, tá? Que existem. Então, vamos começar aqui a leitura na página 216. Olha lá. Um dos espaços públicos mais importantes das cidades são as ruas. Nelas, todas as pessoas podem circular. Adultos andam apressados para o trabalho. Crianças se dirigem às escolas. Outras pessoas passeiam ou fazem compras nas lojas. Em algumas ruas existe um trânsito intenso de meios de transportes, usado para a locomoção de pessoas e de produtos de consumo dos moradores. Em muitas cidades brasileiras existem ruas que são fechadas para os carros. Nelas, adultos e crianças podem circular, andar de bicicleta ou levar os animais de estimação para passear. Olha que beleza, hein? Já pensou a gente morar num lugar desse? Onde os carros são proibidos de passar, você poder brincar ali, né? Livre, entre aspas, né? Sempre com a supervisão de um adulto, porque hoje em dia está mais complicado. Mas você poder brincar, andar de bicicleta, de brincar de pega-pega, né? Na rua. Eu peguei esse tempo que podia brincar na rua e era muito gostoso. Olha lá. De olho no local. Página 216 ainda, tá, pessoal? Agora me digam vocês, ou melhor, vocês vão escrever aí. Você já percebeu que todas as ruas têm uma placa com o nome? Observe e escreva na linha a seguir o nome da rua que você mora. E aí, terceiro ano, vocês sabem qual é o nome da rua em que vocês moram? Quem sabe? Quem não sabe, pergunta aí para a família. Se tiver algum adulto com você e ele puder te responder, agora você responde, tá? Você já escreve aí qual é o nome da sua rua, ok? Bom, na página 217, olha lá. As placas de rua auxiliam na nossa orientação quando circulamos pela cidade. Quando precisamos ir a algum lugar, é importante sabermos o endereço, que nos diz qual é o bairro, a rua e o número desse local. Então, foi aquilo que eu falei. Então, as ruas, elas, em questão, né, precisa ter um nome, e aí nós vamos nos localizar. Por isso que é importante a importância do nome das ruas, né, e o número, porque a partir disso a gente consegue se localizar e localizar o endereço que a gente precisa encontrar, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, antes de ir para o conversa vai, conversa vem, antes de ir para o exercício, eu vou mostrar para vocês aqui umas plaquinhas que eu peguei de modelo. Olha só. Aqui. Olha, essa primeira placa, ó, eu peguei imagem de umas placas antigas e umas mais atuais. Essa aqui é uma placa antiga, tá? Então o nome dessa rua é Rua da Quitanda. Nós vamos ver mais para frente que as ruas lá antigamente elas recebiam nomes de acordo com as características daquela rua. Então, se a característica principal, né, se o que mais chamasse atenção naquela rua fosse, uma quitanda, que nem tem aqui, né, que nem tá aqui. Então, o nome daquela rua era chamada Rua da Quitanda, né. Então, as ruas antigamente elas eram nomeadas dessa maneira, tá. Depois, olha só, as placas, elas já estão um pouquinho mais elaboradas e completas, né? Então, olha só, eu peguei aqui a placa, olha, Rua General Glicério. Hoje, nas placas, a gente pode encontrar o nome da rua,
A gente pode encontrar de que número a que número vai aquele quarteirão, né? Porque a rua ela é comprida, mas ela tem os quarteirões, que vocês já estudaram isso lá no segundo ano. Então, naquele quarteirão vai do número tal ao número tal, né? E aí vem falando quem foi essa pessoa, né? Que ganhou, que tem o nome da rua, né? Então, quem foi o General Glicério? Ele foi um professor, ele foi advogado e político, tá? Aqui nessa rua também, olha lá. Ai, desculpa, aqui não é nada disso de que número é que número, eu falei besteira. Aqui vai o ano que ele nasceu e o ano que ele faleceu, pessoal. Eu confundi aqui troquei o... É porque hoje tem outras placas que são assim, desculpa. Aqui é o ano que ele nasceu e aqui é o ano que ele faleceu, perdão, tá? E aqui é a profissão dele, o que ele fez, né? E aqui embaixo, olha, a gente tem o CEP, tá vendo? Aqui tem o CEP daquele bairro, tá vendo? Aqui, ó, Laranjeiras. Aqui a gente tem uma outra rua que é de esquina, né? Como as ruas têm, elas se encontram. Então, olha, a rua Professor Estelita Lins. Olha, ela nasceu em 1890 e morreu em 1946. Tá vendo? Foi médico, professor, fez parte da FB na Segunda Grande Guerra. Então, aqui vem algumas informações sobre essa pessoa que recebeu o nome de rua, tá? Aí aqui de novo vem o CEP e o nome do bairro. Aqui nessa outra, olha lá. Ó, é aqui, que a tia trocou. Tinha falado que lá em cima era de que número a que número, mas é aqui embaixo, é nessa outra placa, olha. Então aqui a gente tem a rua São Bento. Esse quarteirão, ó, ele está explicando, ele está mostrando para a pessoa que vai do número 323 a 413, né? Opa. Aí tem o bairro e aqui tem o CEP dele, tá? Daquele bairro ali, daquela rua. Ok? Então, quando vocês forem andar na rua, prestem atenção nas placas, vejam aí o que vocês descobrem sobre os nomes das ruas, tá? Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui na sala. Atenção. Para o pessoal que vem depois. Então, na página 217, conversa vai, conversa vem. Como você estudou, as ruas devem ter nome. Aí a pergunta, por que é importante que as ruas tenham nome? Depois, como seria viver em uma cidade em que as ruas não têm nome e as casas não têm número? Elabore um texto e escrevam aí, tá? Então, respondam essas duas perguntas aí em forma de um textinho curto, tá? Porque a tia não sabe qual é o espaço, o tamanho que vocês têm aí. Então, por que é importante que as ruas tenham nome? E como seria viver numa cidade em que as ruas não têm nome e as casas não têm número, tá? Vou dar um tempinho para vocês responderem aí. Só um minutinho que eu já te atendo, peraí, deixa eu só te aparar. Então, para casa, página 218 e 219, vocês vão ler o texto, né, o limpador de placas, e depois vocês vão responder as perguntas, vão fazer a interpretação desse texto, tá? Então, aqui esse texto vai estar falando um pouquinho sobre o assunto que nós tratamos hoje, em relação às ruas, às placas de rua, tá bom? Então, para casa aí, combinado? Bom, vamos passar agora para a matemática. Conseguiram anotar? Aí as correções eu vou fazer depois individual, conforme a família vai mandando aqui para a tia, tá? Então, deixa eu só... Pessoal, agora é matemática. Lá na página 70. Esse capítulo aí da página 70... Nós vamos tratar, o capítulo 1, sobre as figuras tridimensionais, tá? Vocês já conhecem, né, as figuras planas, figuras geométricas planas, como círculo, quadrado, retângulo, triângulo. Isso daí vocês veem, ó, desde quando vem lá da educação infantil, não é? Aí, o ano passado, foram trabalhadas figuras geométricas espaciais. Por
Por que espaciais? Porque elas vão ocupar um espaço, né? Então, a gente chama de sólidos geométricos. E esses sólidos geométricos, eles vão ter 3 dimensões, né? Então, a gente vai encontrar nos sólidos geométricos altura, largura e comprimento, tá? Muitos dos sólidos geométricos nós encontramos aonde? No nosso dia a dia. Lembra, a matemática, ela está no nosso dia a dia. Em todo lugar que a gente vai, na nossa casa, a gente tem matemática. E os sólidos geométricos não são diferentes, eles também estão lá. Deixa eu ver quem é que lembra aí o nome de algum sólido geométrico. Olhando aí a imagem que vocês têm na apostila. O pessoal que está sem apostila, só um pouquinho que a tia já vai compartilhar. Qual que é a página? Oi. A página. Página 70. Tá. Página 70 e 71. Fala, Lorena, você lembra de algum nome aí dessas figuras? Não lembra? Foi visto lá no 2º ano. Alguém lembra algum nome dessas figuras aí, de algum sólido geométrico? Não? Não acredito. Eu 3º ano. Eu me lembro. Tu lembra, Davi? Qual é? Fala. Cilindro. Qual é? Cilindro. E você, Davi? Paralelepípedo. Paralelepípedo, muito bem. Esfera. Esfera. Isso Cone. aí. Cone, muito bem. Cubo. E aí? Cubo. E olha Círculo. só. O círculo é uma figura plana. Círculo não é uma figura geométrica espacial. Ela é plana. Olha só. Antes de eu compartilhar a imagem, a apostila, desativa o áudio, por favor. Senão eu vou travar aqui. Deixa eu travar melhor. Pronto. Antes da tia compartilhar a tela da apostila, eu vou compartilhar um vídeo que vai mostrar as figuras geométricas espaciais que a gente encontra por aí. Prestem atenção no vídeo, pessoal. Vídeo. Sair daqui do YouTube. Deixa eu fechar aqui. Cadê? Aqui. Biblioteca. Procurando as figuras geométricas espaciais. Oi, tudo bem? Hoje meu pai precisou fazer algumas compras, então fui com ele até o supermercado antes de ir para a escola. Como estou estudando as figuras geométricas na aula de matemática e a minha professora disse que elas estão por toda parte, prestei bastante atenção para ver se encontrava alguma, mas não achei isso muito fácil não. As figuras geométricas que a Isabela está estudando na escola são as figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais têm largura, altura e comprimento. Isabela, será que as figuras geométricas estão escondidas ou é você que não está conseguindo vê-las? Vamos ver se a gente acha alguma aqui no supermercado? Olha, acho que encontrei uma figura geométrica. Minha professora mostrou uma parecida com esta, formada por retângulos na altura, na largura e no comprimento. Muito bem, Isabela. O nome dessa figura é paralelepípedo. E isto, você reconhece? Sim, é uma lata de ervilha. A mamãe adora. E com que figura ela se parece? Essa minha professora também mostrou. É um cilindro. Olha, quase todas essas frutas são redondas. É isso aí. Viu como você achou mais uma? Com esse formato que parece uma bola, a figura geométrica espacial chama-se esfera. Acho que compramos tudo. Vamos passar no caixa. Acho que vou pegar um sorvete. Olha, Isabela, estou vendo mais uma figura aí, hein?
Sim, na casquinha. É um cone, olha só. Mas deixa eu pagar e tomar logo esse sorvete porque ele já está derretendo. Viu só quantas figuras geométricas espaciais existem perto de nós? Você sabia que o planeta Terra também tem o formato de uma esfera? Sim, eu sabia. E a bola de futebol e a bolha de sabão também. Já uma lata, uma pilha e um rolo de papel higiênico se parecem com um cilindro. É mesmo. E o cone pode estar na sinalização de trânsito, no chapéu de aniversário ou no temaki, uma comida japonesa que muita gente adora. Esse assunto me deu uma fome. Acho que vou sair por aí e comprar um temaki. Deu uma vontade. Tchau! Pronto. Legal, né? Agora eu vou compartilhar aqui a tela, o livro, pessoal. Deu para entender aí como que as formas geométricas espaciais estão no nosso dia a dia? Que legal, no mercado, né? Na farmácia, onde você for, você consegue encontrar. Então, olha lá. Então, aí na imagem de abertura, tá falando assim. Deixa eu só olhar aqui. Oi. Tem uma caixa de bombom e ela é bem comprida. Então é paralelepípedo. Isso mesmo, parabéns. Muito bem. Olha lá. Agora, observem aí essa imagem, Depois eu pessoal. mostro a minha caixa de bombom. Tá bom. Olha lá. Observem aí a imagem. Percebam que as crianças estão brincando, né? Com algumas peças de montar, tem alguns brinquedos, né? E essas peças e brinquedos, elas lembram alguns dessas figuras geométricas espaciais que nós vamos trabalhar, tá? Então, ele fala assim, olha, neste capítulo, você estudará as figuras geométricas espaciais. Página 71, conversa vai. Que sólidos geométricos você consegue encontrar na imagem de abertura? Então, lá na imagem de abertura, quais são os sólidos geométricos que a gente consegue encontrar? Olha. A gente pode encontrar o cubo. Cubo. O cone. Se você Cone. perceber, tem um cone bem pequenininho ali. Isso. Tô vendo. Uma esfera. Uma esfera. Mais. Será que tem paralelepípedo também? Pirâmide. Oi? Pirâmide. Tem. Atacama. Isso. Muito bem, pessoal. Mas vale todo o quarto? Vale todo o quarto? Ou só os Não, desenhos? só alguns, não precisa falar todos, não. São os brinquedos, né, que tem aqui, que estão sendo representados, tá? Olha lá. Continuando. Aí na página 72, vamos lá, pessoal, lá na página 72, nós já respondemos lá o conversa vai, agora na 72, conversa vem. Que objeto tem formato de esfera e de cubo e de cone? Depois vocês vão escrever aí, tá? Depois que a tia voltar com a tela com vocês. Enquanto isso, vocês vão pensando, tá? Não é para fazer agora, ok? Bom, continuando, página 72. Sólidos geométricos. Observe as figuras geométricas espaciais a seguir e responda. Com quais objetos do dia a dia elas se parecem? Então, nós temos aqui o cubo, a esfera, o paralelepípedo ou bloco retangular, o cone, a pirâmide e o cilindro, certo? Bom, essas figuras geométricas espaciais também podem ser chamadas de sólidos geométricos. Algumas apresentam superfícies curvas, como a esfera, e outras têm as faces planas, como o cubo, tá? Curvas, olha lá, a esfera, ela é curva, né? Por isso que ela vai rolar ali,
E as planas, o cubo, olha, ele é plano, né? Se você colocar lá, ele de um lado, numa face fica, na outra face também não vai ficar, ele não vai rolar. Quais dos sólidos geométricos são fáceis de rolar e quais são difíceis de rolar? Pensem aí para depois a gente responder. Os sólidos fáceis de rolar, como esfera, cone e cilindro, apresentam pelo menos uma superfície curva. Já os sólidos difíceis de rolar, como cubo, bloco retangular e pirâmide, apresentam apenas superfícies planas. Então, o próprio livro já respondeu pra gente, né? Nem deixou vocês falarem aí, tá? Aí, na página 73, olha só. Eu vou explicar o exercício e depois eu volto com vocês aí para vocês fazerem, tá? Na página 73, no Mão na Massa, o exercício 1, ele fala assim: algumas construções se assemelham a figuras geométricas espaciais. Nas fotos abaixo, que figuras geométricas espaciais as construções lembram? Então, na letra A. Isso aqui, ó, é lá em Holanda. Aqui na B, no Egito. E aqui na C, é lá na Itália. Então, aqui são construções que tem em outros lugares do mundo. Então, vocês vão dizer com qual dos sólidos geométricos essas figuras se assemelham, tá? E depois, no número 2, ó, eu vou explicar primeiro, depois vocês vão fazer. Além das construções, existem outras figuras que lembram sólidos geométricos. Ligue os nomes dos sólidos geométricos aos objetos que eles lembram. Então, olha lá, deixa eu explicar aqui, ó. O número 2. Então, aqui tem um nome, dentro dos espaços, olha, eu tenho o nome dos sólidos geométricos: cilindro, pirâmide, cone, bloco retangular e esfera, não é isso? E em cima, o que que você tem? Você tem ali as imagens, né, de objetos do nosso dia a dia que se assemelham aos sólidos geométricos. Então, você tem que ligar isso daqui, né, esse pingente, vamos dizer assim, que eu não consigo identificar o que é isso, acho que é um pingente. Ele lembra qual desses sólidos geométricos? Aí você vai ligar. A bola de Natal lembra qual sólido geométrico? Aí você liga. Tá Tia, bom? Oi? é pra fazer agora? Isso, eu vou voltar com a tela aí com vocês e vocês já podem iniciar. Ah, e aquilo dali não é um pingente, é uma vela. É uma vela? É porque a tia realmente não tá enxergando direito, esse negócio aqui é muito pequeno para mim. Então tá, uma vela. Ok? Deu para entender? Eu vou voltar a tela com vocês. E aí vocês podem iniciar aí o exercício. Então ele pergunta lá na página 72. Pessoal, não é página 8 não, a professora que tá doida. Tá? É 72. No Conversa Vem, que objeto tem formato de esfera, de cubo e de cone? Vocês responderam aí? Pensem nos objetos aí que vocês têm em casa. Já responderam? Vamos lá, Ricardo, o que você colocou aí? Eu coloquei aquela vela, que é uma vela mais ou menos, na pirâmide, que é uma vela. Como se chama? Esse negócio de Natal aí, a esfera. Não, peraí, Ela é Ricardinho. Peraí, ó. Tia vai repetir. Ó, tia vai repetir. Lá na página 72, no Conversa Vem, lembra que ele fez uma pergunta lá? Uma não, fez 3 perguntas. Que objeto tem formato de esfera? O que você colocou aí? Na página 72. Ela não está falando disso, Ricardo. Como exemplos. A tia não quer a página formato 73. de esfera. Você fez esse? esse? Que ela está perguntando. Que objeto tem formato de esfera? Uma bola. As suas bolinhas que você usa. Responde para tia, Ricardo. Bola? Isso. E de cubo. Pensa aí. O que você joga?
Aquele jogo que a gente, o jogo da vida, o que a gente usa para Dado? dado? Isso. Dado. E de cone. Muito bem. E de cone. Chapeuzinho do palhaço? Chapeuzinho de palhaço. Um chapeuzinho de festa de palhaço. Chapeuzinho de Isso. festa de palhaço? É. A caixinha de sorvete? Casquinha. Que nem no vídeo. Você não prestou atenção no vídeo? São objetos. Pelo jeito não, né, tia? Né? Não é. E olha que eu tô aqui também. Me perdi Pois aqui no é, negócio. Segunda-feira. E a gente tá longe, hein, Ricardinho? Tu me poupa, hein? Tudo bem, vai. Deixa eu ouvir outra criança aqui. Vamos ver se alguém respondeu alguma coisa diferente. Fala, Lê. O que você colocou aí? Na página 72. Só um minutinho, Rafa. Peraí, Rafaela. Deixa o Leandro falar. Fala, Lê. Coloquei no formato de esfera uma bola, no Sim. formato de um cubo, um dado e no do cone uma casquinha. Muito bem, isso aí. Então, vai ficar mais ou menos parecido, né? Ok. Na página 72. Agora a gente vai lá para 73. Rafa, o que você ia falar? Deixa eu só dar uma paradinha aqui. O que você colocou lá? O meu é bola, que eu tenho aqui. Sim. Tem um boneco que ele é todo quadrado. Então, a cabeça dele é quadrada também. Então, a cabeça do meu boneco é quadrada. Então, consideramos, né? Um cubo. Um cubo. E de cone. E um funil. O cone tem um funil. Não é bem um cone. Mas é um funil. Sim, ele tem um formato, né? Ele lembra. Muito bem, parabéns. Então, vamos lá na 73 agora, pessoal. Página 73, beleza? Vamos lá. Babi, o que você colocou aí? No exercício 1, letra A. Essa imagem aí. Parece um prédio, né, gente? Eu não consigo identificar. Que forma sólido geométrico ele lembra? Você colocou. Seu áudio, Babi, não tô te ouvindo. Você colocou, então, na letrinha A, aí, da página 73, exercício 1. Essa imagem lembra o quê? Qual o sólido geométrico? O que você colocou? Para mim parece um quadrado. Quadrado não é sólido geométrico espacial. A gente está falando de formas geométricas espaciais. Cone, paralelepípedo, esfera. Presta atenção. Então, vamos passar para outro. Isa, o que você colocou? Letra A, exercício 1. Vamos ver se o teu áudio melhorou. Pode falar. Fala, Isa. Bom, vamos continuar, então. Olha lá. Então, agora nós vamos para português, tá? Combinado? Bom, pessoal, olha só. Nós vamos iniciar aqui português lá na página 6 da apostila. Página 6 da apostila. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só te explicar aqui antes de eu compartilhar, que vai ter um texto, tá? Para ler, para depois a gente poder responder os exercícios relacionados ao texto. Então, é importante que vocês acompanhem a leitura, porque depois vocês vão responder as perguntas. Então, se é aquilo que a tia fala, se você não ler, não entender, você não consegue responder, tá? Então, vamos lá. O texto ele não é muito pequeno, mas também não é nada grande, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela, ou vocês acompanhem aí pela apostila ou pela tela do aparelho de vocês, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a imagem.
a ficha. Vamos lá. Então, página 6. Deixa eu só... Pronto. Vamos primeiro observar aqui. Ela de abertura. É a apostila, Davi. Página 6. Português. Pessoal, eu vou pedir agora para que vocês não liberem o áudio, ok? Por favor. Então, vamos lá. O que que parece isso daqui, né? Então, aqui nós temos um teatro, certo? Nós temos aqui os atores, eles estão interpretando uma peça, né? E aqui nós temos os telespectadores, as pessoas que vão assistir aquela peça, tá? Então, a gente vai ver aqui, nesse capítulo, como que se faz, né, uma peça teatral, os textos teatrais, tá? Como que ele é feito, como que os atores têm que decorar suas falas. Nós vamos ver que eles têm os momentos certos para falar, tem o momento certo para entrar, tem as marcações onde eles devem ficar, né? O teatro é um espaço onde acontecem as apresentações ao vivo, né? Eles não gravam, que nem nas novelas que nós assistimos na televisão. Então, é tudo ao vivo, né? Precisa ter silêncio dos telespectadores. Por quê? Porque os atores, eles vão atuar, então eles têm que estar concentrados para lembrar suas falas, para lembrar o momento que eles têm que entrar, né? Qual o lugar que eles têm que parar, tudo isso, ok? Então, vamos lá, olha só. Vamos ver o que a gente vai ver aqui nesse capítulo primeiro. Luz, câmera e os textos em ação. Neste capítulo, você vai ver um grande espetáculo. Você vai conhecer mais o teatro e o texto que envolve uma apresentação teatral. Você vai conhecer textos escritos para serem colocados em cena e vai praticar leituras dramáticas, como um ator ou uma atriz. Além disso, você vai conhecer palavras que são escritas com S e Z e vai estudar a função dos verbos de ação e de estado. Então, essa parte aqui é mais para frente, tá bom? Então, agora a gente vai focar primeiro nos textos teatrais. Página 7. Conversa vai. Você já assistiu uma peça de teatro? Tem vontade de assistir alguma peça? Sabe explicar sobre o que era a peça que assistiu? O que você mais gostou? Por quê? Conte aos seus colegas a sua experiência. Então, esse daqui é para depois, ok? Tá? Por enquanto, vocês vão pensando aí. Página 8. Olha lá. Conversa vem. Foi demais. Página 8. Conversa vem. Você já participou de uma peça de teatro? Como foi essa atividade? Você usou adereços, né? Então, você usou alguma peça de roupa, né? Que fosse daquele personagem. E roupas especiais? Como era o cenário? Então, pensem aí quem já participou e depois vai registrar aqui, tá? Mas é depois. Agora a gente vai prestar atenção aqui no texto, ok? Bom, página 8. Em cena. Você sabia que para uma peça de teatro acontecer, os atores precisam ensaiar muito, pois só assim conseguem decorar os movimentos e as falas? Você sabia que essas movimentações e esses diálogos não acontecem de forma improvisada? Isso significa que os atores precisam se dedicar, entender o texto, decorar as falas e seguir as indicações de falas de cada personagem. Vamos conhecer um texto dramático? Então, olha lá.
Ele vai apresentar aqui pra gente a apostila, um texto de teatro, tá? Então, vai fazer as apresentações aqui, né? Vai mostrar pra gente quem são os personagens, qual é o cenário, vai estar falando como que a cena vai acontecer. Então, prestem bastante atenção, pessoal. Acompanhem a leitura, ok? Bom, o nome do texto é Seu Calisto, o Pescador. Personagens. Seu Calisto, roceiro típico, simples, objetivo, um homem que gosta de aproveitar a vida. Anemias, filho de Cássia e Calisto, moleque peralta e vivo. Homem, estrangeiro, ou seja, ele é de um outro país, né? Altivo, que ainda não sabe o que é a boa vida. Cenário. Então, aqui a gente tem os personagens, tá? Agora vamos ao cenário. A cena passa à beira do rio. Não há necessidade de caracterizar o ambiente. A ação dos personagens e o texto determinarão claramente o espaço onde se passa a cena. Cena única, na beira do rio. Então, onde que essa cena vai acontecer? Qual é o espaço em que essa história vai acontecer? É aqui, na beira do rio, só nesse lugar, tá? Continuando. Aí ele fala assim, olha, um homem bem vestido entra em cena tendo nas mãos uma vara de pescar super moderna. Senta-se no chão, lança sua linha. Ao falar, percebe-se que é um estrangeiro, de sotaque carregado. Está fascinado com a pescaria, como uma criança com um brinquedo novo. Entram Calisto e Anemias. Aí o Calisto fala, tarde, Anemias, tarde. E o homem responde, boa tarde. Calisto e Anemias sentam-se também. Começam a pescar. Passa um tempo. Eles curtem a pescaria naquele silêncio de pescador experimentado. O homem, impaciente, toda hora tira seu anzol da água, mas nunca pesca nada. Ele não se irrita, está contente com a brincadeira nova. O ato de apanhar ou não apanhar peixe será sempre realizado por meio de mímica. Calisto e Anemias, quase simultaneamente, pegam cada um peixe. Então, essa parte aqui, pessoal, ele está descrevendo como que a cena está sendo, como que a cena está acontecendo, como que vai ter que acontecer a cena, tá? Tiram os peixes dos anzóis e colocam-nos no embornal. Voltam a colocar minhocas nos anzóis e a lançá-los novamente na água. O homem olha. Um tempo. Calisto e Anemias pescam mais 2 peixes novamente. E, mais uma vez, tiram-nos dos anzóis e colocam-nos no embornal. Depois enrolam uma vara, preparando-se para ir embora. Aqui, embornal é um saco, tá? Para colocar comida. Continuando. Isso é na página 9, tá? Página 9. Aí o homem fala, mas vocês já vão embora? O Calisto responde, para nós, por hoje, já chega. Já pescamos 4 peixes. É o quanto a gente precisa. Homem, mas o senhor pesca assim sempre tão depressa? Calisto, parece até que os peixes já conhecem a gente, que ficam só esperando a gente chegar para fisgar o nosso anzol. Homem, pois eu estou aqui há 2 horas e ainda não pesquei nada. Aí o Calisto fala, é porque o senhor ainda é novo por aqui. Se vier aqui todo dia, o senhor aprende as manhas dos peixes. O homem responde, mas já que é assim, por que o senhor não pesca bastante peixe? Calisto, mas para que bastante se eu só preciso de 4? Daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Ele embarca na ideia e nem dá tempo para seu Calisto interferir, mesmo que este tente por diversas vezes. O homem fala, me desculpe, senhor, como é mesmo seu nome? Aí o Calisto responde, Calisto, mas me trate por você. Eu estou meio acabado, mas ainda sou novo.
Aí o homem fala: me desculpe, senhor Calisto, mas não me leve a mal se eu lhe der um conselho. Raciocine comigo. Você tem uma vara de pescar, certo? Cara de Calisto concordando, mas não entendendo para que tudo aquilo. Seu gasto por dia são 4 peixes. Agora, preste bem atenção. Calisto presta a maior atenção que pode. Se em vez de pescar 4 peixes, você pescar 6, o que acontece? Sobraram 2. E o que você pode fazer com os 2 peixes que sobraram? É lógico, vai vender. Calisto tenta interromper, mas o homem não deixa. Esta pessoa que compra seus 2 peixes, vai comentar com outra, que também vai querer comprar peixes em sua mão. E mais outra, e assim por diante. De repente, você vai ter uma grande freguesia. Daí, em vez de você pescar com vara, com o dinheiro que você ganhou vendendo seus peixes, você compra uma rede. Como você sabe pescar? Precisando, eu posso até entrar de sócio na compra da rede. Com a rede, você vai poder pescar cada vez mais peixes. E como vão ser muitos peixes, você põe uma banca na rua e deixa seu menino, que está grandinho, tomar conta. Anemias olha assustado. Anemias é o filho do Calisto, lembra? E também sua mulher. Com o tempo, você ganhando sempre mais dinheiro, com conta no banco e me mandando sempre minha parte para o país, você já vai poder comprar um barco, mesmo a prestação, com financiamento. Daí, você pode ter 2 ou 3 ajudantes. A banca da cidade já vai ser pequena para tanto peixe. Você compra um frigorífico, congela os peixes, sempre ficando cada vez mais rico. Você compra mais barcos, vai montando sua frota. Você vai poder abastecer todas as grandes cidades do país e, quem sabe, até exportar. Na sua casa, você vai ter, no mínimo, 4 empregadas e uma só para cuidar do cachorrinho. Calisto responde: mas para que eu vou querer tudo isso, seu moço? Tia, essa tela travou. Travou. Vida, despreocupado, pescando. Travou, pessoal? Travou. Travou. Tava travado. Mas já voltou? Travou naquela A hora. gente não ouviu. Voltou. Onde que travou? Em que parte? Peraí, pessoal. Terceiro ano, atenção. Travou naquela parte do... Parte do homem falando. Tá, mas tem várias partes. naquele Onde ele fala, ora, meu rapaz, foi isso? Aham. Então, vou continuar daqui, tá? Então, tá. Aí o homem responde. Desativa o áudio. Ora, meu rapaz, quando você tiver todo este dinheiro, vai poder fazer como eu agora, que estou aqui de férias, com minha família, que ficou no hotel lá da cidade, enquanto que eu estou aqui, ó, descansando, feliz da vida, despreocupado, pescando. Calisto, me desculpe, seu moço, mas sem querer lhe faltar com devido respeito, me diga uma coisa, não é isto que eu já estou fazendo agora? O homem vai olhar confuso para Calisto, sem saber o que dizer. Depois respira fundo e diz: não é que você tem razão? Quer dizer. Confuso, sem saber o que dizer, vai-se embora, mal se despedindo de Calisto e Anemias. Anemias: o que o homem queria, pai? Calisto: sei lá, meu filho. Acho que a trabalheira dele deixou ele meio de miolo mole. Mas vamos embora que sua mãe está esperando os peixes para o jantar. Os 3 saem pelo lado que entraram em direção à casa deles, onde irão, mais uma vez, saborear de um jeito gostoso aquela tarde na roça.
Esse texto é da Gabriela Rabelo, tá? É uma história pelo avesso e outras histórias, tá? Quem quiser depois pesquisar aí. Deu para entender a história, pessoal? Deixa eu ver. Sim! Sim? Então, qual é o cenário? Aonde que essa história se passa, pessoal? Me respondam aí. Essa história se passa aonde? No beiro de um rio. Na beira de um rio. Quem são os personagens dessa história aí? Jeremias E homem. E o homem. Ok. um homem, Anemias. Anemias. Uhum. Mesmo. Quais são as características? Vamos ver quem lembra. Quais são as características do seu Calisto? Calisto, ele é um roceiro, ele é simples, Uhum. objetivo, um homem objetivo, um homem que gosta de aproveitar a vida. Então, calma. Isso, essas são as características do seu Calisto. E agora, pessoal, quais são as características do homem, do estrangeiro, do homem, Caio? Quais são as características O do homem homem? é estrangeiro, altivo, que ainda não sabe o que é a boa vida. Muito bem. E aí, o seu Calisto, ele queria ter aumentar a quantidade de peixes que ele pescava? Por quê? Não, o seu Calisto não. E por que ele não queria? Porque ele gosta da vida simples dele, que a característica dele é simples. Isso, porque aquele tanto, ele só tira dali do mar aquilo que ele precisa. Ele não quer ficar rico, né? Que nem aquele homem foi um dia. Aquele pouco que ele tem já deixa ele feliz com a família dele, já aqueles 4 peixes já sustentam, alimentam ele e a família dele, né? Então, ele não precisa de mais. Muito bem, pessoal, Pois é. parabéns. Pois é. Ótimo. Então, vamos lá. Agora, parar a transmissão. Por que eu iniciei? Não é para iniciar nada. Peraí, gente. Aqui. Bom, então agora, lá na página 11, vocês vão responder a questão 1, 2, 3 e 4. Ok? As perguntinhas são referentes ao texto. Tá? Então, vamos lá. Podem fazer, daqui a pouco a gente corrige. Então, na página 11, para entender o texto. Número 1, o que vocês colocaram? Antes de iniciar a história, o texto faz descrições importantes. Quais? Quais são essas descrições? Ele está descrevendo o quê? Ele está falando sobre o quê? Pode falar, Ricardinho. Não, não tá liberado? Ah, tá, eu não liberei, né? Peraí, que a professora... A professora é doida. Pronto, Ricardinho. Os personagens e o cenário. Cenário, perfeito, parabéns. Fala, Rafa, o que você colocou no 1? Eu botei no 1, eu botei o nome dos personagens, que não estão falando sobre... Antes de iniciar a história, o texto faz linhas de pessoas importantes. Quais? Aí eu botei o nome dos personagens, a biografia deles, que é, por exemplo, deles. E o cenário, que é... Tá. Então, olha só. Aí no primeiro, você nem precisava ter colocado as características deles, tá? Era só falar dos personagens e o cenário. Então, a questão número 1, pessoal, vejam aí as respostas de vocês, tá? Então, as descrições são sobre os personagens, tá certo? Os personagens e o cenário. Vejam que vocês colocaram aí na questão 1. Rafa, desativa o áudio para tia. Tá, obrigada. Olha lá.
Número 2. Vamos lá? Correção da número 2. Fizeram a correção da 1? Tá, número 2. Ele quer saber em que cenário a história se Tia, passa? repete a número 1. Eu tava falando aqui com o meu pai. Tá, Felipe, mas depois eu volto. Agora é a hora da correção. Espera um pouquinho, depois a tia volta. Agora vamos na 2. O que vocês colocaram aí? Em que cenário a história se passa? Na beira do rio. Fala, Davi. Fala, quero ouvir a sua resposta. Eu Também. em meio de um rio. Não é no meio, na beira de um rio. Tá? Arruma aí. Isso, na beira de um rio. À beira, né, de um rio. À beira de um rio, a número 2. Pronto? Então, vamos lá. Número 3. Quem são os personagens da história? Calisto e Anômias e Anemias e o homem. Homem. Muito bem. Então, os personagens são que não falou? Calisto. Não fala o nome do homem, porque o nome dele é homem. Não, é porque é um personagem que ele não quis dar um nome. É assim. Então, o Calisto, Não quis dar o nome. Poderia... o Anemias e o homem, tá? Vejam aí a resposta, corrijam. Número 3. Opa, 3 nada, já foi. Número 4. Olha lá. Número 4 eu não respondi. Esse aqui é só para ligar as características, Davi. Então, já vai lendo aí e tenta responder. Senão, acompanha aqui a correção. Ó, número 4. Vamos analisar como a história descreve Calisto e o homem? Os dois personagens principais parecem ser muito diferentes. Ligue as imagens, tá, dos personagens às características de cada um. Lembra que lá no início do texto ele está dando as características de cada personagem? Então, lá no primeiro quadrinho a gente tem a imagem do Calisto, a imagem e o nome dele. Deixa eu ver aqui, da Isa não está funcionando. A Bárbara também não está funcionando. Vamos lá, Lorena. Quais são as características do seu Calisto? O que você ligou aí como características dele? Eu coloquei simples, Simples, tranquilo. tranquilo, E satisfeito com a vida que leva. satisfeito com Isso. Pessoal, tá faltando alguma característica aí ou tá completo o que ela colocou? Falta uma. Homem do campo. Homem do campo. Homem do campo, tá, Lorena? Quando fala lá no texto assim, ó, roceiro típico, ele mora na roça, né? Então, é o campo, tá? Então, homem do campo, simples, tranquilo, satisfeito com a vida que leva. Essas são as características do seu Calisto, ok? Entendeu, Davi? Achou aí? Então, faz o outro agora, tá? Sério, o senhor Calisto é homem do campo e simples e tranquilo? E que mais? Tem mais uma característica. Eu queria só responder só isso. Tem mais uma, satisfeito com a vida que leva. Lembra que o homem queria que ele aumentasse a quantidade de peixes que ele pescava para ele ficar rico? E ele falou que não queria nada disso, porque ele gostava da vida que ele levava, bem simples, tá? Então, vamos lá. Vai, Maitê. Maitê. Tá ouvindo? Libera seu áudio. Lê pra gente as características do homem. O que você ligou aí, por favor? Na verdade, eu não tinha terminado a 4. Mas você fez as características do
do seu Calixto, pelo menos, ou não? Você não tinha feito? Sim. Então, e quais são as características que sobraram aí? Empresário, rico, estrangeiro, visão para grandes negócios e ansioso. Então, essas características que sobraram são as características que você vai ligar no homem. Muito bem, ok? É isso. Isso? Oi, Davi? Isso? É. Ah, é só ligar, não tem nem que escrever nada. Viu? Porque todas as de cima são do homem e todas as de baixo são do... Oi. Todas as de cima são do Calixto, todas as de baixo são do homem. Pois é, não tinha nem o que discutir, né? Então, olha lá, pessoal. Deixa eu só ver aqui se o Davi terminou, Davi. Ligou lá as características? Eu liguei. Davi, Espera só, tá? Bom, então, pessoal, por hoje é só. Vocês vão ter a lição, não é para sair que eu não terminei de falar. Vocês têm a lição de história para fazer, lição de casa, ok? Aí pode entregar até amanhã. Quem já fizer entregar hoje já se livra, né? Senão pode entregar até amanhã, combinado? E aí nós damos continuidade no nosso conteúdo amanhã, beleza? Combinado? Rafa, você fica aí que eu preciso falar com você. E os outros, beijo, estão dispensados, Beijo. tá bom? Beijo. Beijo, tia. Tchau, até amanhã. Tchau. Ah, Rafa, olha, deixa eu te falar. Ai, não fica com essa cara, não. A gente vai fazer mais uns exercícios lá daquela subtração, que é para te ver se você realmente já compreendeu. Só que agora você não vai usar o material dourado, tá? Você vai fazer as continhas ou de cabeça, como você faz aí, ou anota. Eu coloquei tia, eu aqui... nem usei o material dourado da última vez. Se eu tivesse... Verdade. Eu não usei o material dourado. Você nem usa. Eu não uso. Então tá, então vamos lá. Eu separei aqui 3 situações, problemas. Eu quero que você resolva eles para mim, para eu ver como é que você tá, ok? Então vamos lá. Olha só, pensa aí. Uma costureira, se você quiser anotar os números, você pode anotar. Uma costureira tava Olha, costurando um vestido. Deixa eu falar. Ó, é assim. Uma costureira fez 352 saias e 263 blusas. Tanta saia! Quantas peças de roupa ela fez no total? Porque é uma loja grande, é uma fábrica, né? Então, Peraí, repete o número. então, vamos lá. Você tem que entender também o problema. Ó, presta atenção. Uma costureira fez 352 saias e 263 blusas. 2 saias, mais 300 263. 263. Eu quero saber quantas peças de roupa ela fez no total. Tá, começando pela unidade, né? Sim, muito bem. Tá, ok. É conta de adição na subtração. Então, Muito bem. não precisa